Emano minha gratidão por estares aqui comigo neste momento. Este comunicado, este vídeo aqui de fundo, é para abordar uma questão acerca do tempo, da linearidade do tempo. O tempo, talvez muitos de vós já ouviram falar, é uma ilusão. Ela é uma ilusão criada dentro de um espaço confinado, girando em torno de si mesmo. Esta informação sobre o tempo, sobre a linearidade do tempo, né, vai expandir vossas visões para questões que estão voltadas, né, a uma compreensão e uma visão mais ampla acerca do seu dia a dia, acerca das questões todas que ocorrem no mundo, em todos os departamentos, seja no sentido político, no sentido social, no sentido até espiritual, das buscas, né, pelas questões espirituais, das buscas de informações que nos chegam. E o mundo apresenta resultados muito nítidos, né, do que o tempo traz à percepção de todos vós, dentro daquela programação mental, né, que foi um aprendizado que se obteve durante eras neste mundo. Então, esta programação ela se tornou muito forte como uma percepção de pura realidade. Todavia, o tempo, e este é o motivo do vídeo, é esboçar com um simples desenho o que seria a questão do tempo, no que concerne em relação aos nossos manifestos na fisicalidade aqui neste plano terreno. Como eu havia dito, o tempo ele é linear. Todavia você imagina uma linearidade de linha reta, onde não se consegue ver o princípio e não se consegue ver o fim. Mas a linearidade do tempo dentro da ilusão e da programação que nós vivemos, ela se apresenta assim. É uma linearidade, só que ela segue uma curvatura até se fechar no mesmo círculo. É um círculo. Dentro desse círculo, você segue nesta linha. Onde? Aqui você tem as suas experiências passadas, né? A cada passo, você segue nas suas experiências passadas e tem uma curvatura, né? E aí você tem uma curvatura adiante, que seria o futuro. Então, dentro dessa linha da linearidade de tempo, você não consegue olhar ao passado, e também não consegue ver o que vem adiante no futuro. Então, a única referência foi a experiência que você teve no passado. Ou seja, essa experiência que se passou, você acaba transferindo, porque é a referência que você tem, e eu digo, na questão mental, na questão da programação mental, é a referência que se tem é a história. Então, por isso existe tanto essa necessidade do homem preservar a sua história e tudo mais. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba trazendo esta única referência que ele tem de futuro para o futuro, ou seja, para o momento presente dele, né?
o futuro ele nunca chega na realidade, porque se você trabalha, se você está caminhando numa linearidade de tempo, né, onde tudo se fecha dentro de si mesmo, você vai só voltar para o princípio. Então é sempre o passado que rege a tua vida. E a preservação da história é justamente com o intuito de sempre manter esta linha de tempo confinada, girando em torno dela mesma. Aí o que ocorre? Existem as buscas que eu havia dito, porque o homem sabe, né, o ser humano, todo ser humano, ao fundo sabe que há algo mais. Só que, baseado nesta informação, dessa história, de tudo que é preservado e tudo que se repete ciclicamente, né, não abre espaço para que ele tenha o silêncio, a paz e a vacuidade necessárias para entender o que seria este princípio. Né? Então ele faz uma busca em informações de diversas vertentes filosóficas, né? Que atuam na sociedade como buscando explicar exatamente qual é o contexto da vida que nós vivemos aqui, qual é o contexto esse contexto evolutivo, essa questão evolutiva, evolução e tudo mais. Eu ouço muito falar em evolução. Então aí para o que eles querem demonstrar que se possa evoluir, né? Com o aprendizado, com a história, com o passado. Acontece que este passado, ele é a única referência, ele é sempre colocado, né, diante de cada um de nós, em cada passo que nós damos, caminhando nesse presente. Né? E como eu havia dito, o futuro ele nunca vai chegar. Ele vai estar sempre vinculado a uma história. Essa história ela vai se repetir. Aí vão ter algumas variações de avanços tecnológicos, aquela questão do progresso, aquela questão, né, tinha a revolução industrial que houve e tudo mais. E aí eu pergunto para vocês, né, na história, o que diferencia, por exemplo, aquela forma de se viver muito hostil da Idade Média, onde tinham questões religiosas e duais, né, que haviam guerras e haviam embates acerca de uma questão crística, isso que é a coisa mais contraditória que existe, né, porque o Cristo é amor e o Cristo é benevolência, o Cristo é fraternidade, o Cristo é união, unidade, né? Então aí usou-se este nome e levantou-se uma bandeira e criou-se um oponente de um outro lado, de um outro que acreditava em outro Messias ou acreditava num outro Deus e aquela coisa toda. Então a Idade Média tinha todas essas guerras, aí tinha uma religião que impunha que determinados alquimistas, digamos, eram considerados bruxos, adoradores de uma entidade maligna e queimavam. E aí o que tinha de crístico nisso, você queimar um semelhante? Não é? Por um julgamento de uma coisa inclusive tendenciosa, porque não se foi apurado, né, efetivamente o que como uma pessoa atuava em relação aos elementos da natureza e tudo mais, né? Então tinha toda essa questão da Inquisição e tudo mais, e quem tem esse direito de julgar, não é? Então, veja bem, aí tem e totalmente atrelada às monarquias, né? O clero, aquela coisa, né? Aquela bobageira toda da história, que sempre se repete, acaba se repetindo, ela só muda um pouquinho a configuração. Mas o programa já está feito ali. Aí você tinha diversas epidemias na Idade Média, né, que acabaram não diferenciando dos dias de hoje, porque nós temos outras diversas epidemias, com o agravante de uma população muito maior do que se tinha na época, dada
É o desenvolvimento das encarnações e também das reencarnações, porque haviam processos kármicos e almas que deveriam ter se voltado para o espírito, elas foram interrompidas num determinado processo, num véu, né? E foram iludidas por seres que se colocavam como seres de luz, ali do astral, né? E acabavam retornando para ficar cumprindo sempre aquela questão de ser imperfeita, de ser pecaminosa, de ser motivo de todo pecado nas ações, e aí tem aquelas questões morais e tudo mais. Então tudo isso são coisas que se repetem, porque a Idade Média tinham epidemias, né? Tinham as guerras, né? E tinham as pessoas que eram subservientes, e tinham os poderosos, né? Que cultuavam todo o tesouro, como todo o ouro, como o tesouro da terra, né? O tesouro da humanidade, né? E em nome disso, em nome desse progresso todo, né? E dessa estrutura toda, criou-se um monte de escravos. E hoje é a mesma coisa. Epidemias, a escravidão social, as diferenças. Só mudou um pouquinho a configuração. Você tem os celulares, onde você fala com uma pessoa às vezes lá do outro lado do mundo, né? Tem os automóveis com cada vez mais aparatos tecnológicos, né? Isso não facilita a vida de ninguém, porque utilizam, por exemplo, até hoje combustíveis fósseis, sendo que não haveria necessidade. Existe um outro tipo de tecnologia que poderia movimento aos veículos de uma outra maneira. Mas o lucro é sempre a questão a ser vista. Então, isso torna tudo muito pequeno, porque você está atuando aqui dentro dessa linearidade do tempo, né? Perseguindo isso, perseguindo algo que vai acabar sempre chegando no ponto inicial. E com o agravante, né, de que estas questões todas, né, da evolução, dessa coisa da dor, do sofrimento, que eu já ouvi falar muito disso, tá? É sempre uma questão kármica que acabou voltando para a Terra. Então, conclusão, hoje você tem 8 bilhões de habitantes no planeta, né, de seres encarnados, e com muitas almas ainda terminando de cumprir seus karmas, mas a lei do karma ainda não é mais aplicada. Mas ainda tem essa questão. E tem aquelas crenças, né? As crenças, sempre as mesmas crenças mantidas. Por quê? Porque você só se lembra das experiências do passado, mas você não consegue mais ver o passado, você passou por ele. Aí você tem esta referência do que foi programado e você traz para todos os seus passos adiante. E vai voltando, vai trazendo de volta. Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ciclo. E aí, para sair disso, né, as pessoas procuram exatamente a outra dimensão, que seria também interligada a esta dimensão, né, da linearidade, que na verdade são falsas dimensões, né? Então ele recorre a outra dimensão acima do plano, procurando os céus, né? Tá? Para justificar a evolução. Mas não é aqui que se procura. Aqui se procura exatamente aquele Deus exterior que todo mundo espera. Aquele Deus patriarcal. Aquele Deus que pune. Aquele Deus que permite que uma pessoa, sabe, adoeça, que permite que uma pessoa sofra, que permite que crianças passem fome, que permite, e porque há uma sabedoria por trás disso. Nada disto. Isto é totalmente falso. Isto foi impingido na humanidade e a humanidade manteve esses padrões de pensamento. Não tem nada aqui para o externo. Além da linha de tempo que você está confinado, você parte para um outro confinamento quando você busca essas informações, achando que você vai encontrar Deus ali. Pela corda da dor e do sofrimento e do sacrifício. Isso é mentira. Isso foi apregoado na humanidade. E aí fica muito fácil de vocês identificarem o que eu estou dizendo. Olha ao redor. Olha ao seu redor. O que acontece?
Quais são os resultados? O que modificou? O que modificou em relação à Idade Média dos tempos de hoje? O que se modificou anterior à Idade Média? O que se modificou de 2000 anos atrás, quando Cristo Jesus veio semear a unidade e esta consciência, e o Velho Testamento foi mantido como uma referência nos escritos bíblicos. O que Jesus veio semear aqui na terra, ninguém entendeu. Nem na época e nem nos dias de hoje. Continua o mesmo processo de subserviência. E Jesus não tinha popularidade, não tinha notoriedade na época, como muitos hoje, inclusive, têm. Utilizam-se da luz como marketing. Para benefício próprio. Para continuar essa linha de tempo. Essa linearidade circular que acaba sempre voltando para ela mesma. Aí você vai perguntar para mim, e eu acredito que já esteja perguntando, se eu não posso sair desta linha de tempo em que eu estou, já consciente do que você está dizendo, Fred, né? Eu já estou imaginando alguém me perguntar. Então onde eu vou buscar esta divindade? Você vai buscar exatamente no sentido contrário, tá? Ao sentido que você vai para fora, para o externo. Essa única forma de você chegar a esta divindade, né? É aqui. Voltando-se ao centro. Aqui está toda a resposta. Do centro, você olha para tudo isso em torno. E você olha até além. E você vê a ilusão que é essa linearidade. E você vê que não existiu evolução em nenhum momento. Mas quando você chega aqui, aí é que você atingiu a real evolução. Você evoluiu para o retorno ao teu estado de ser. O centro. E isto, você sai fora dos conceitos e das crenças e das programações da mente, voltando-se ao centro aqui no seu coração. E ao seu coração, até na linha, você pode se imaginar aqui no centro, né? Do centro do seu coração físico, do coração do processo cardíaco aqui, onde o coração que bombeia o sangue, que alimenta esse corpo. E isso não tem nada a ver com o corpo. Tem a ver com o seu centro do silêncio, o seu centro da pureza, que é o centro onde está exatamente a infância. A tua infância não é a infância terrena, é a infância de purificação, de pureza. Notem bem os pequeninos, como eles brincam entre si. E você pode colocar os pequeninos como exemplo, né? Cada um com uma etnia diferente, né? Um pequenino, né? Negro, um pequenino amarelo, um pequenino mais vermelhinho, outro mais moreninho, outro meio a meio, outro branquinho, galego. E eu estou falando esses nomes até para ter uma referência que para mim também não tem a menor diferença. Aí você põe um cachorrinho pequeno junto, vai brincar ali, eles vão interagir e eles não querem saber no que você trabalha, eles não querem, as crianças entre si, elas não querem saber o que a criança vai trabalhar, o que ela vai ser, o que ela vai estudar, que programação que ela vai entrar. Ela está ali sendo feliz. Esta é a pureza da infância, a alegria, esta é a essência, é a alegria. Então se você quiser usar o nome Deus, pode usar o nome Deus, mas Deus é alegria, Deus é amor. Deus não é essa questão, sabe, dessas enfermidades, dessas dores, desses sofrimentos, dessas angústias, dessas falsas relações construídas pelas famílias, onde os casais depois de alguns anos eles acabam virando oponentes. E nós somos de uma única fonte. Onde está esta fonte? No seu centro.
A referência que eu te dou é o teu centro, é o teu silêncio, é a tua vacuidade, é a tua paz, é a tua liberação desses pensamentos acerca desta linha circular que gira em torno dela mesma, que sempre se repete. Esta é toda a questão. Então, se você quiser buscar Deus, Ele está aqui, ó. E eu, com uma simples colocação que eu vou fazer agora, essa simples colocação vai lhe dar uma visão bem clara do que eu estou dizendo. Se você chora, se você sente medo, se você sente dor, se você sente angústia, se você acredita nisso como crescimento, é isso que, como Criador que é o dom de cada um dentro do seu centro, e a criação ela vem a partir da pureza, como eu havia dito, da pureza da infância, é a referência que se dá. Quando você, a única forma de você criar com a perfeição divina, como uma divindade, e nós temos esse poder, né? É com base no amor, é com base na alegria, é com base na perfeição. Porque saiu da pureza. Agora, com informações programadas para o ego, que eu escrevi inclusive recentemente, o ego ele é para funções motoras. Ele é para coordenações, movimentos, para eu desenhar esse desenho mal desenhado, né? Ele é para eu digitar alguma coisa no computador aqui, para eu mover essa câmera, para eu tomar um copo com água, para eu, quando chegar lá perto do fogo, não pôr a mão no fogo. É esses comandos automáticos que seriam concernentes à proteção da fisicalidade, né, do corpo físico, que não determina inclusive quem somos, tá? Ele é uma transitoriedade apenas. Estamos em experiências de densidade aqui, individualizados sim, mas a gente tem um elo. É esta divindade, este amor, no centro de cada um de nós, na pureza. Estamos interligados. Isso é, inclusive, eu devo atribuir ao nome do meu próximo livro que o amor é quântico. Porque o amor é quântico. Ele está em todos os corações ao mesmo tempo agora. E esses corações podem olhar toda essa linearidade com uma clareza maior, de que isto é repetitivo. É a partir desta pureza que ele pode até criar uma nova linearidade. Eu acho desnecessário, porque dentro dessa linha de linearidade, né, os corpos acabam sendo efêmeros, aí você morre para este tipo de vida de individualização, né? Então, o que acontece? Esta questão, o que nos une uns aos outros é esse centro, é esta pureza. E isto é Deus. Eu não gosto, eu gosto de falar a fonte. Esta é a fonte. É a fonte que se ramifica em individualizações e está em tudo. Está em tudo. Esta fonte, o que se vê é a partir desta fonte. Existem, né, algumas questões intermediárias do tipo, por exemplo, Metatron, que é a primeira manifestação arcangélica, né, que criou formas geométricas e parâmetros dentro de uma codificação divina, e foi duplicando isso. Então existem todas essas questões um pouco complexas para se entender aqui. Eu estou simplificando, vamos falar assim: a fonte se ramifica por meio de cada um que é vida. Aí ela está em tudo nesta fonte, né? E ela traz de lá do vazio absoluto dela esse amor, que é o que conduz tudo. É o amor que é o elo entre as nossas individualizações e os nossos retornos às consciências de que não somos essa linearidade, não somos essas repetições, e não somos nem dor e nem sofrimento, nós somos esta perfeição ao centro.
Então o universo, todo o universo que você imagina, está ao centro do seu peito. Se você quiser visualizar fisicamente. Aqui. Coração. Profundo do coração. É o que chamam de coração sagrado. E o amor é um elo inquebrantável. Ele é eterno. Este mundo físico que vivemos, ele é efêmero e ele vai se modificar, porque acaba sendo isso daqui uma ilusão, um sonho, né? E agora, para retornar a esta perfeição divina, retorna-se ao centro, este sonho todo vai ser dissolvido. Mas o sonho continua. O sonho da vida, da manifestação. O que eu quero dizer é que, em verdade, nós somos todos, desde antes da fonte, e juntamente com a fonte. E a emanação de luz. Então nós viemos para ser luz. Não é uma luz visível, é uma luz que se sente. É uma luz que se vibra, baseada no amor. Sempre embasada no amor. No amor incondicional. O amor incondicional é aquele amor da unidade. Eu me dou aqui agora para vocês, mas eu estou me doando a mim mesmo. E isso significa dar o sentido à palavra do Cristo Jesus de 2000 milênios atrás. Amai-vos uns aos outros. E amai ao próximo como a ti mesmo. E enquanto você estiver amando a ti mesmo, né, você está amando a tua fonte. Você está amando Deus. Que é o que você é, manifesto, pleno de amor. Então o amor é nomeado incondicional para esse mundo porque criaram um amor condicional e este não existe. O amor condicional é o amor dos casais que no primeiro beijo é tudo lindo e depois de alguns anos viram inimigos. Esse é um amor condicional. O amor incondicional é a consciência. E inclusive o Cristo é esta consciência de que o seu semelhante é um outro aspecto de você. É uma outra manifestação, um outro aspecto da manifestação da mesma fonte que você é. Essa é a explicação que eu gostaria de dar acerca do tempo. Então, não visualize planeta nisso daqui. Não visualize a criação do planeta, a diversidade natural que existe no planeta. Isso, inclusive, é uma criação de uma criadora geneticista que cria esta forma, todos os planetas, as dimensões e as diversas as dimensões que não têm forma, as dimensões que têm forma, as manifestações naturais, os elementais que pertencem à natureza de cada sistema, os astros, as estrelas, tudo, né? Isso é trazer para a fonte a vida na manifestação da densidade cada vez mais, até chegar na individualização. Mas não para estar vivo no planeta com individualização e sofrer, e fazer o semelhante sofrer, e odiar, e se separar, e julgar um Deus exterior, uma entidade acima de qualquer um, que quer ser amado acima de qualquer um. Não existe isso. Eu digo para qualquer um que queira contestar o que eu estou dizendo aqui, porque eu estou dizendo com propriedade, porque eu vivo isso aqui dentro do meu centro. Inclusive eu sinto as vossas dores, vossas angústias, os vossos sofrimentos, os vossos medos passam aqui, porque eu me abri a isso. Não há nada neste mundo que prove que este Deus externo que todo mundo cultua é existente. Ele é uma ilusão. Ele é o Deus da ilusão. Eu não preciso nem dizer quem que vocês possam imaginar que é esse Deus externo. Ele foi alimentado por estas crenças. E ele não está mais atuante.
Ele não está aqui mais no conselho kármico para te mandar de volta para você sofrer mais um pouco. Está confinado. Não está mais nem nessa dimensão aqui. Mas você, humano, está preso nessa linearidade. E não se abre ao novo. E se abrir ao novo é voltar ao seu centro, o seu estado de pureza e ser amor. Ser o amor que você veio para ser nesse mundo. Porque antes de perderes a consciência do que viestes fazer aqui no mundo, né, você é efetivamente amor e luz neste plano. E se você criar a partir da sua pureza, o que é o criar? Não imagine criação, uma manipulação, ou até a arte, que eu acho uma das grandes belezas que existe na humanidade. A arte é outra. Acho muito bonito. As manifestações artísticas, as autênticas mesmo, que são vindas da espontaneidade, que não são coisas manipuladas ou fabricadas para vender e tudo mais. Aquela manifestação artística, seja qual for, né? A arte em tela, a arte em voz, em melodia, em instrumental, a arte em escultura, enfim, diversos tipos que conhecemos aí dentro da cultura tal, que acabaram ficando esquecidas e suprimidas, né? Não estou falando daquela questão da arte histórica, aquela coisa que fica trazendo coisa do passado, estou falando da coisa do novo, do que os artistas criam de novo, para sair fora dessa repetição, para trazer aqui da pureza para o mundo a verdadeira arte, né? Então é esta a verdade, é a tua pureza, esse é o Criador, né? É criar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu costumo sair aqui neste bairro que eu resido para fazer atividades externas e locais que eu passo para comprar mantimentos, alguma coisa assim para minha alimentação. O que eu faço? Né? Eu passo pelo todo estabelecimento, eu trato os meus semelhantes olhando nos olhos, profundamente dentro dos olhos dele. Lá eu consigo enxergar a essência dele. E a minha essência sorri para a essência dele, e ele sorri de volta. Ele se sente bem. Às vezes até não sorri, porque o dia a dia maltrata muitas pessoas, mas no fundo ele recebeu aquele semear daquele sorriso que eu dei. Eu estou criando naquele momento um sorriso. Eu estou dando saudações ao meu semelhante. Eu estou reconhecendo que ele é uma divindade. E assim eu fazendo, significa que eu já me reconheci como divindade, como criador. Então um sorriso, um simples sorriso num momento em que a pessoa estava precisando desse sorriso para poder despertar algo interior dela, da sua própria essência, é uma criação. Então se sorrirmos para o mundo com esta fé na divindade que sois, estáis criando um mundo de sorriso. Então se você vê um mundo de lamento, um mundo de sofrimento, um mundo de dor, um mundo de choro, um mundo de enfermidades, um mundo de saudade, e esse discernimento só vai trazer o quê? O mesmo. Porque é isso que se está vibrando para poder continuar esta mesma roda. Onde que se evolui nisso? Onde que se evolui numa roda onde quem caminha separado do seu semelhante, como se fosse oponente, fazendo oposições eternas? Daí os esportes, a competitividade, tudo isso que foi criado, esses jogos, essas coisas todas, é para manter essa coisa da conquista, eu venci e tal. Então, analisem comigo o que é vencer. Enquanto você vence, o outro está perdendo, e é isso? É essa a realidade? Ah, eu conquistei, eu sou vencedor. Aí você vê um mundo de perdedores? E você conquistou um mérito de ser vencedor para conquistar o quê, exatamente? Você consegue, depois de conquistar algo, enxergar a manifestação de alegria plena, extasiante, que é o amor?
Não, você parece que você traz mais problemas para sua caminhada e fica se questionando o que eu fiz de errado lá atrás. Você não fez nada de errado lá atrás. A questão é que você trouxe o de trás para frente de novo, competindo com seu semelhante. Aí você tem um mundo totalmente desequilibrado. Diga-me, como isso pode ser divino? Que evolução que existe nisso, gente? Onde está a evolução nisso? Você quer saber o que é um ser evoluído? Uma árvore é um ser evoluído. Aí os caras dão um jeito de arrancá-la, de maltratá-la e tudo mais. Ela só está ali parada, fazendo o processo de fotossíntese em benefício do meio ambiente. Se comunicam umas com as outras por meio dos ventos. Estão imóveis. Estão em seus centros, prestando um serviço incondicional a outra diversidade, que aí envolve pássaros, aves e demais outros seres do reino animal, vamos dizer, biológicos, fora o que ela faz pelo ar, pela renovação do ar. Ali paradinha naquele centro imóvel, porque é assim que é. A mobilidade é uma criação concedida para que você possa ter essa experiência. Só que esta experiência do planeta Terra, confinada, né, é uma experiência transitória, sim. Inclusive ela vai está se encerrando, os elementos já estão aí atuando para que o planeta se possa operar apenas numa dimensão real, uma dimensão de unidade, onde inclusive ele não precisa ser usurpado em nenhum aspecto, em nenhum ser, nem os seres vegetais. Porque o ser humano, a habitar numa frequência dimensional mais elevada, ele não precisa sequer de alimento. Ele não precisa competir. Ele vive em harmonia com o todo. E nós tivemos exemplos na natureza, inclusive de seres humanos nativos, de diversas partes do globo, que são nativos, que tinham os seus sistemas de vida totalmente harmonizados com a natureza, com o todo criado. Mas sem se preocupar muito cientificamente por que isso é importante. Percebe? É uma coisa espontânea, o amor é espontâneo, o amor é puro. Para que tanta complexidade, tanto estudo, para chegar à conclusão de que nós chegamos hoje? Observem as repetições no setor político que vocês veem, num setor que deveria, por exemplo, trabalhar em prol do social, e você vê um total desequilíbrio no mundo. Onde se poluem as águas, onde se absorve a circulação, como se fosse a circulação de sangue para o nosso corpo, a circulação de sangue para a terra, absorvendo aquele petróleo todo, aquela coisa toda. Aquilo pertence à terra, aquilo pertence aos processos, né, de desenvolvimento da terra, para que possa haver uma harmonização. Esse mundo, meus amigos, minhas amigas, meus amados corações, seres divinos, unificados ao meu coração, vai ser dissolvido. Este mundo será dissolvido. Mas nós já teremos acordado disso daqui. E nós faremos isso por intermédio do centro. E todos vão ter oportunidades de estarem em seus centros. Mas se quisereis ver antecipadamente o que sois, e a beleza que sois, e a verdade que sois, podem ir agora para o seu centro. Observando os seus semelhantes ainda muito presos nesta linha de tempo, nesta linearidade, nesta repetição, emanando amor para eles. E encontrareis o momento certo de semear a semente certa para esses semelhantes. Não julguem.
não julguem. São programações que foram feitas em mentes. Então, semeiem o seu amor, se vocês optarem para ir ao centro agora. Semeiem o seu amor com verdade e conscientes de que aquele ser é um aspecto de ti. O que vai acontecer? Você vai despertar a essência no centro desse ser. Não é difícil. Tentem desapegar da questão da guerra entre o bem e o mal. Eu já havia dito que o bem e o mal são duas faces opostas da mesma moeda. Deixai qualquer noção de bem ou mal, eliminando o julgamento, para que o bem e o mal possam convergir ao seu centro. E o seu centro é amor, e o seu centro é verdade, e o seu centro é divindade, e o seu centro é criação. É isso. Estamos em tempos onde todas as questões resultantes, né, de todas as eras, né, se acumularam de tal forma em não resoluções ou uma não visão da verdadeira consciência de unidade, e elas estão agora todas se acumulando de todos os tempos que foram vividos, todos os karmas, todos os processos. Estamos vivendo tudo hoje de uma maneira vista de uma forma exacerbada. São evidências de que o que eu estou dizendo para vocês aqui é real. Não há evolução na dor, não há evolução no sofrimento, não há evolução nas guerras, não há evolução na oposição entre o bem e o mal. Só há evolução quando vós voltareis para os vossos centros e começarem a emanar o amor que sois, em unicidade com a sua fonte. Viver de um sonho é como acordar, evoluir, crescer e transformar. Você estará em tudo que existirá. Imaginação, feche seus olhos